Bom, a gente está chegando no final da jornada do Pai Nosso. Durante essa semana a gente já falou sobre o Pai, já falou sobre aquilo que é de Deus, a gente ontem falou sobre o pão. E hoje eu queria falar sobre duas coisas que ele fala que são nossas, né? Ele fala sobre as dívidas e ele fala sobre o Pai que é nosso, a dívida que é nossa. Eu fico imaginando Deus fazendo essa oração com os seus discípulos e imaginando, será que se ele começasse essa oração, meu Pai, seria justo? Se ele fosse ensinar e colocasse isso na primeira pessoa, né? Afinal de contas, se tinha alguém que poderia chamar o Pai de meu, esse alguém era Jesus, afinal de contas, o Filho de Deus. Talvez esteja falando para alguém que não tenha tido uma boa relação paterna, né? Agora Jesus, ele faz um exercício de partilhar, mas ele não partilha algo que sobra, ele não partilha talvez algo que para ele não tenha tanta importância assim. Jesus faz algo muito difícil. Ele partilha aquilo que ele tem de melhor. Ele diz: ei, você que talvez não tenha tido um pai, que talvez tenha tido uma relação difícil, eu queria que você soubesse que o Pai é nosso. Ele está falando para 12 discípulos e a gente não sabe ao certo como ou como foi a relação desses discípulos com seus pais ou mães, enfim. A gente não sabe qual foi essa relação, mas é como se ele dissesse: você, Pedro, que era pescador, agora você tem um pai, se você não teve. Você, Mateus, que é cobrador de imposto, agora você tem um pai, se você não teve. Ele está partilhando aquilo que ele tem de melhor. E partilhar o nosso melhor nem sempre é fácil. Mas ele não para por aí. Ele partilha também aquilo que o outro tem. Ele diz, as nossas dívidas. Bom, você deve saber que, segundo o relato bíblico, Jesus não tinha dívida, né? Se ele empresta a dívida ao dizer as nossas dívidas, se ele se inclui na dívida, é porque ele está dizendo assim, por mais que eu não tenha dívida, eu quero carregar a sua dívida comigo. Ele partilha o que ele tem de melhor, que é o Pai. Ele empresta aquilo que o outro tem de pior, que é a dívida. O cristianismo, quem segue a Jesus, é o exercício de emprestar aquilo que você tem de melhor em suas orações e tomar aquilo que o outro tem de pior em suas orações. É aquilo que a igreja vai chamar de intercessão, né? Mas a verdade é que se o seu coração tem bondade, você vai emprestar aquilo que o outro tem de pior. Você vai lembrar de outras pessoas em suas conversas com Deus. Você também vai lembrar de emprestar aquilo que talvez você seja um privilegiado. O exercício do cristianismo é se perceber um privilegiado, emprestar aquilo que a gente tem de melhor e carregar aquilo que talvez o outro não consiga carregar sozinho. Faça da sua oração algo real, da vida, a tal ponto de olhar para dentro de si, se reconhecer um privilegiado e partilhar. Assim, a gente vai conseguir talvez vislumbrar o reino de Deus aqui, vivendo como uma família, vivendo em comunidade. Espero que essa semana tenha sido uma boa semana para você na oração do Pai Nosso. Que Deus te abençoe.